Tem como a gente utilizar as redes sociais de uma forma positiva? Será que dá? Muito se fala, né, gente, das redes sociais de uma forma negativa, que é melhor você se livrar delas. Eu falo bastante disso aqui, de você reduzir o consumo, evitar ficar passando tela, né, na frente do Instagram, do TikTok, qual que seja a rede, Pinterest, não importa. A gente às vezes fica só passando tela, né? Passa o dedo na tela ali, vai vendo uma coisa ou outra, sem o menor direcionamento. Por que eu sempre falo para evitar? Leva a gente para a entropia, sabe? Para um estado de falta de foco completo. A mente fica vagando ali de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E aí você vai perceber que depois de alguns minutos, algumas horas fazendo isso, a sua mente entra num estado meio letárgico, depressivo, autodepreciativo, negativo. Ela fica ali sem foco nenhum e é como se fosse aquela história. Já ouviu falar? Oficina vazia, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Já ouviu falar nisso? A gente acha que é a cabeça vazia do silêncio, né? Não ficar quieto, ficar em silêncio é a oficina do diabo. Não, é esse momento de falta de foco. Você tá ali passando a tela da televisão, tá? Não precisa ser tela de computador, não. Tá só assistindo o negócio num estado assim meio catatônico, tá? Tu não tá prestando atenção, tu tá matando o tempo. Literalmente, você está se distraindo, está fugindo da realidade. Essa fuga da realidade pode ser no Instagram, pode ser no TikTok, pode ser no Pinterest, pode ser aqui no YouTube, vendo coisa aleatória sem nenhum propósito, só que você não tem ânimo para fazer alguma coisa, pode ser assistindo série impulsivamente no YouTube, ou vendo no YouTube, Netflix, enfim, onde você for, tiver, no caso. Essa ação é a cabeça vazia, a oficina do diabo, sabe? Porque ali, na verdade, você não tá em silêncio. A sua mente tá falando um monte de baboseira, sem que você perceba, no modo inconsciente. Ela tá reagindo, falando blá, 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 blá. E você não tá afim de cuidar dela. Então é como se você deixasse um monte de entulho ali rolando. E aí você percebe que depois de um tempo fazendo isso, você não consegue dormir, você não consegue ter foco em pensar nas coisas que você quer, você fica desanimado. Aí quando você vai fazer alguma coisa que você realmente deseja, você não tem ânimo e quer tentar fugir daquelas coisas para voltar pra tela. Então esse é o vazio que a gente tenta, né? Minimizar na nossa vida, sabe? Que eu falo que é realmente negativo. Tem gente que faz isso o tempo todo. Na hora do período do almoço, vai pro celular. Tá voltando pra casa, se volta de transporte público, vai pro celular. Tá o tempo fazendo nada num lugar que você tá esperando uma coisa, celular. Isso você vai se viciando nisso e você não percebe. Mas como que isso pode ser positivo? Você já falou que redes sociais é negativa, né? Não pode trazer tudo isso. Por que você tá falando agora que é positivo? Porque dá pra usar, gente, qualquer coisa de uma forma positiva, de forma consciente. Lembra que eu acabei de falar? Esse modo inconsciente de estar ali blá, 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 sabe? Quase babando. Eu falo blá, 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 porque tipo, parece criança. Que você deixa brincando com alguma coisa, quando eles estão muito, né, entretidos com algo, eles chegam a babar ali, mas eles estão concentrados. É diferente desse estado de falta de foco que a gente fica, às vezes, nas redes sociais. O estado hipnótico, né, que é até eu acho que no livro Mais Esperto que o Diabo, Napoleon Hill fala exatamente disso, que é meio que um estado hipnótico. Você fica ali meio parado e tal. Ele falava da televisão isso. Na época que ele escreveu o livro, óbvio que não tinha, né? Celular. E nada disso do que a gente tem hoje, as tecnologias que a gente tem hoje. Mas o que acontece? Como você pode usar de uma forma positiva para melhorar a sua vida? Muitas vezes você quer mudar de vida. Você quer mudar os seus hábitos, quer mudar as coisas que você faz na sua vida, os seus resultados, né? E nem sempre você tem uma influência próxima a você, daquilo que você quer fazer. Entende? Muitas vezes as pessoas que convivem com você têm justamente hábitos que você não quer adquirir, que você não gosta, que você quer mudar. Então, quando você seleciona de forma consciente e escolhe ver, não é o dia inteiro, mas um pouco de tempo, pessoas que justamente cultivam o hábito que você deseja cultivar, você está usando as redes sociais de uma forma positiva. Deixa eu te explicar um pouco mais aqui. Observa na sua vida. Você trabalhava num determinado lugar e aquelas pessoas do local que você trabalhava tinham uma cultura, tá? Simples assim. Ou numa escola que você ia, num curso, na faculdade, num núcleo de pessoas, você conhecia um núcleo de pessoas e por alguma razão você mudou aquele núcleo de pessoas que você convivia. Você começou a conviver com uma pessoa no seu trabalho que lia, gostava de ler e tal. Quando você começou a perceber, você estava lendo também, estava conversando com aquela pessoa antes sobre livro e tal, e começou a ler. Isso aconteceu comigo, especificamente no ensino médio. Não era eu a pessoa que não lia, eu era a pessoa que lia. E tinha uma colega
que ela era bem assim, aquelas meninas que bolava aula, não sei se na sua cidade fala isso, sabe? Mas que bola aula, faltava na sai da aula, sabe? Falta na aula, mesmo quando tem aula e tal, aprontava e tal. E aí eu não lembro por que razão, chegou numa determinada série que ela se aproximou mais de mim. E aí a gente começava a conversar e, óbvio, gente, eu não ia falar de outra coisa. Era o que eu fazia na maior parte do tempo, era ler. Eu saía da aula na hora do intervalo pra ler. Eu saía da aula, às vezes, quando tava entediante, não tinha nada pra fazer. Terminei o exercício. Ao invés de ficar falando fofoca, fazendo outra coisa, não quer dizer que eu era santa, tá? Deixa eu explicar aqui, que a gente tem a ideia de santificar todo mundo, colocar no pedestal de perfeição. Não, mas era o que eu gostava de fazer. Aí eu ia pra biblioteca. Pedia pro professor, posso devolver tal livro? E aí eu já ia pegar outro. Que já estivesse disponível lá. Então, o que aconteceu? Essa menina começou a conviver muito comigo. Ela era uma pessoa que não lia absolutamente nada. Porque as amigas dela gostavam de dançar, de ficar falando dos meninos e etc e tal. E eu era nerd. Então, o que aconteceu? Ela começou a ler. Né? Tanto que até hoje ela agradece e tal, porque faz muito tempo isso já, mas ela agradece porque graças a mim hoje ela tem um hábito de ler, cultivou pra vida. Mas o que aconteceu ali? Era uma influência da leitura na vida dela, positiva ou negativa? Independente, do ponto de vista de cada um vai ser diferente, mas pra ela entende que foi um hábito positivo na vida dela. E aquele período que ela passou mais próxima a mim acabou fazendo com que ela cultivasse esse hábito, tá? Então, gente, é a mesma coisa, né? Quando você convive com alguém diferente, quando você percebe que está falando parecido, quando você percebe que está criando novos hábitos, comendo algum alimento que você não comia antes. Uma época eu comecei a conviver com uma moça no trabalho que tomava cevada, porque não toma café por conta da religião dela. E eu nem sabia que existia a bendita cevada. Pra vocês entenderem, não existia isso na minha vida, sabe? É um pozinho insolúvel, quem não sabe, que você põe no leite ou na água, tipo café, fica que nem café com leite. E aí ela tomava, por conta da religião, não podia tomar café. E eu comecei a tomar, então eu criei um novo hábito na minha vida de diminuir a quantidade de café para tomar cevada. Foi consciente? Não foi, mas a convivência com alguém faz isso, te transforma. Pode dizer que se você convive com pessoas que têm hábitos semelhantes, você casou de repente agora, você vai ver que você tem hábito semelhante do seu marido. Normal, né? Então a mesma coisa acontece quando você resolve conscientemente conviver um pouco mais com pessoas que têm hábitos que você gostaria de seguir. Então o que você vai fazer nessa forma, né? Como que você aplica isso? Primeira coisa, seleciona. Se você tiver 300 pessoas aleatórias no seu perfil do Instagram, e aí o Instagram é um algoritmo, ele trabalha com algoritmo, então ele vai mostrar pra você ali um montante maior, né? E uma pessoa, de repente, do hábito que você quer seguir, o que vai acontecer é que você praticamente não vai ver. Então, primeira coisa, peneira. As pessoas, entendendo isso, você sabe que as pessoas que você mais passa o seu tempo, você é a média das 5 pessoas com você mais convive. Então, o que acontece? 5, imagina 1000. A gente segue milhões de pessoas, né? Então, um monte de gente que você tá seguindo ali no Instagram tá causando uma influência na sua vida. Se são pessoas aleatórias, a sua vida se torna sem foco. Você não tá indo pra lado nenhum. Então, a primeira coisa é peneirar. Quem que eu tô seguindo? Quem que eu posso deixar de lado? Quanto menos pessoas você seguir, mais direção você vai ter. Porque imagina uma placa, cada uma indo pra direção, você não tá indo pra lado nenhum. Então, a primeira coisa é selecionar. A segunda coisa é tirar, né? No caso, selecionar o quem serve e quem não serve nesse montante aí. E escolher as pessoas que você quer que faça parte desse novo conjunto de hábitos, né? É importante ter clareza também do que você quer mudar na sua vida, para que lado você quer ir, sabe? O que você quer construir no seu futuro. Isso vai te ajudar. E essas pessoas é que você vai acompanhar. Só que aí também tem um ponto importante, tá? Um ponto super importante, gente, que é um ponto de clareza. Entenda que para todo assunto existem várias respostas. Se o assunto, por exemplo, na sua vida for... Vamos colocar um exemplo simples aqui. Atividade física, que é praticar mais atividade física. Para esse assunto, atividade física, tem N pessoas falando de N coisas, de várias formas, de métodos, de que funcionou para cada uma. No começo, peneirar e perceber que quem faz mais sentido para você é legal. Porém, se você ficar com um monte de gente da mesma área falando coisas diferentes, você não vai para lado nenhum também. Você vai ficar perdido, você não vai conseguir colocar tudo em prática na sua vida. A pessoa, por exemplo, da yoga vai falar, você vai fazer horas de yoga, e aí a outra do Muay Thai vai falar pra você fazer horas de Muay Thai. A do CrossFit vai falar pra você fazer outra coisa. Aí um vai falar da dieta X, o outro vai falar da dieta Y. Então o que vai acontecer? Vai virar um puxa-estica. Você não vai conseguir fazer nada porque são doutrinas diferentes, métodos diferentes, entendeu?
Então, escolhe uma que faz sentido pra você. E no começo é normal. Vou ver, perceber, e aí eu vejo, esse faz sentido. E aí eu começo a incrementar na minha vida. E aí eu começo a acompanhar aquela pessoa em doses homeopáticas. Não é pra ficar o dia inteiro na vida daquela pessoa, porque um Instagram, geralmente, um influencer, né? Uma pessoa que tá ali como uma influência, parece que a vida dela se resume naquilo. Eu assisti uma época, uma pessoa que metade da manhã dela, quase tipo 11 horas da manhã, ela ainda estava na ativação de atividade física dela, sabe? Como assim? Ela fazia uma atrás da outra. Ela ia pra correr no morro, assim, tipo, ela mora no Rio de Janeiro, então tinha um morro que ela corria, fazia bicicleta. Depois ela ia pra academia, depois ela ia fazer uma série de mais de uma hora de yoga. Não cabe na minha vida, porque ela é influencer, então ela tá mostrando ali uma parte da vida dela e talvez pra ela faça sentido naquele histórico, naquele mundo, aquela quantidade de atividade física que ela faz. Pra mim vai tornar um desequilíbrio na minha vida, porque tem outras áreas que não contemplam. Pode ser que ali seja um recorte que ela tá mostrando e pra mim pareça um todo, tá? Eu tô falando isso porque você ouvir alguém não significa que você tem que copiar 100% daquilo que a pessoa tá falando, ter essa compreensão, é um recorte. Não é tudo, eu tô vendo uma parte. Se eu ver 100 stories daquela pessoa, eu não tô vendo a vida dela toda, eu não tô vendo o dia dela todo. Então é um pouco da vida daquela pessoa que eu tô vendo. E não necessariamente aquele um pouco vai caber na minha rotina, porque senão eu vou sair do equilíbrio da minha vida. Assistindo um tempo atrás um vlog de uma pessoa, ela tava respondendo pergunta e a pessoa, né, essa pessoa que faz o vlog, ela trabalha em casa. Então ela não tem um horário fechado de trabalho, ela tem flexibilidade, etc. Então ela faz atividade física, começa o dia, vai pra academia e tal, e tem uma alimentação, faz marmitinha, faz tudo porque é ela na rotina dela, sem ter que prestar contas ao longo do dia pra outra pessoa com horários enrijecidos. E uma seguidora perguntou: olha, fulana, eu saio pra trabalhar todo dia 6 horas da manhã, depois que eu trabalho eu vou pra faculdade, eu volto 11 horas da noite, eu tô me sentindo muito mal, porque eu não consigo fazer a sua rotina, né, uma rotina de atividade, nem a sua, uma rotina de atividade física e tal. Aí eu fico me culpando porque eu vejo que você faz, deveria fazer também, mas eu não consigo. A pessoa não tem o discernimento, eu tô falando isso porque muitas vezes a gente não tem mesmo, tá tudo bem, mas já que eu percebi, eu posso ajudar. Meu ponto é esse aqui, tá? De repente você pode estar no mesmo lugar. Cara, entenda. A vida daquela pessoa é daquele jeito, a sua não é. E não precisa se martirizar, morrer por isso, ou achar que a sua vida não vai dar certo, que você nunca vai ter um resultado bom se não for igual daquela pessoa. Tem milhões de pessoas fazendo coisas diferentes e tendo bons resultados. Então não surta. Aquela pessoa estava querendo achar um momento para fazer atividade física. Se ela tentasse fazer atividade física do horário que ela chega da faculdade, 11 horas da noite até as 6 horas da manhã, o que vai acontecer é que ao invés de dar possibilidades para ela de ser bom, vai ser negativa, porque ela vai perder horas de sono muitas vezes, e a gente sabe, quem estuda tudo tem uma energia gasta para pensar, para fazer trabalho, para aquela exigência toda da faculdade é grande. Então tentar enfiar uma atividade física nessa rotina, que ela chega em casa 11 horas da noite tentando comparar a vida dela com de uma pessoa que trabalha por conta própria, dentro da sua própria casa, que não faz uma faculdade, é ilógico. Então a gente tem que ter essa clareza. Não dá pra você se comparar com uma vida completamente diferente da sua. Além, então, tem que encontrar alguém que tem uma rotina parecida, se der sim, mas se não, é você que tem que ter o discernimento. O que eu posso fazer? Eu posso, sei lá, o momento que eu vou, de repente, né? E que se for possível também. É essa chavinha, autonomia. Autonomia é não depender de uma orientação externa, é analisar a sua própria vida, perceber o que faz sentido pra você, sem que outra pessoa tenha que dizer, porque outra pessoa falou que faz bem pra ela, e não sempre pra você. Então assim, sei lá, no fim de semana, de repente eu posso começar a dar uma caminhada na quadra, lentamente, respeitando o processo do meu corpo, compreendendo que eu não posso fazer tudo de uma vez, mas aos pouquinhos eu posso inserir uma rotina. Talvez um dia que essa rotina seja um pouco mais flexível, eu possa começar a inserir na hora do meu almoço, de repente, eu tenho um momentinho ali, porque também essa pessoa que estuda, às vezes tem que arrumar trabalho, fazer coisa naquela hora do almoço. Se eu der 10 minutinhos de caminhada, será que já vai ajudar? Uma quadra em volta do trabalho? Sabe? Essas coisinhas, né? Pequenininhas, né? Você inserindo, as pessoas falam muitas vezes que é ruim você fazer só atividade no fim de semana, mas você não precisa fazer numa intensidade louca. De repente você começar a dar um passo a mais do que você já dá, já vai te ajudar muito. É essa a pegada, sabe? Não tenta copiar 100% outra pessoa. Você tem que compreender que a sua realidade é diferente da dela, que a sua realidade não tá quebrada porque não é igual a dela e que a dela é tipo a perfeição. Não.
Aquela pessoa está demonstrando algo e é uma influência que me dá possibilidades. Me dá possibilidade, de repente, eu não posso fazer atividade física, mas talvez eu possa melhorar um pouco mais a minha alimentação. Não posso melhorar a minha alimentação, posso beber mais água? Fácil, né? Muitas vezes o seu trabalho não permite nada diferente do que você vive agora, mas te permite levar uma garrafa de água e beber mais água, sabe? Então, é essa coisa. Essa pessoa me influencia a ser mais saudável, mas eu não tenho que ser exatamente igual a essa pessoa. Tem que ter esse discernimento para você não cair, né, nessa questão dessa seguidora, de não perceber que aquele momento da vida dela não cabia uma vida que nem a da influencer. Entende? Então, assim, essa questão é importante. E aí você vai perceber que naturalmente você vai tender a ter mais disposição, a fazer algo diferente na sua vida. Porque você tá ali com uma pessoa que ela pensa dessa forma. Então, meio que é uma energia influenciando a sua, mesmo que a distância. Isso pra tudo. Ah, eu quero começar a meditar mais. Segue alguém que tem uma rotina mais espiritualizada, mais conectada. Ah, eu quero começar a fazer devocional. Aqui no canal, é um canal que não tem um aspecto religioso de, é meditação. Eu sempre falo pra vocês que eu uso japamala, eu faço novena, eu faço o que der na telha, porque pra mim o importante é a gente ser livre pra poder fazer o que faz sentido pra gente e não se engessar num conjunto de regras sem ter consciência se tá fazendo bem ou não. Então, é devocional que você quer fazer? Observa alguém que faz, mas não vai com tudo de uma vez, sabe? É esse discernimento. Acompanha, se inspira, mas não precisa ser perturbado. Eu falo porque eu sou assim. Então é uma tendência que eu tento melhorar, tá? A pessoa tem 15 livros devocionais, uma bíblia de 1 milhão de reais. Não, calma, relaxa. O que eu posso fazer que tá dentro das minhas limitações aqui hoje? Pra começar, pra não ter aquela empolgação inicial e depois cair, sabe? Na mesma empolgação que sobe, é tipo o poema do Shakespeare, né? Que ele fala que é tipo uma brasa que consome, sabe? E que consome tão rápido que acaba da mesma velocidade. Então, vamos lá. Peraí. Eu tenho a Bíblia online. Vou começar a ler a Bíblia online, vou comprar um caderninho e básico e vou começar a fazer meu devocional. Vai dar resultado. Não é a forma que a pessoa faz, a Bíblia que a pessoa faz que vai dar resultado. Essas nuances, né, no nosso cérebro, muitas vezes, são gatilhos para procrastinação que a gente tem que contornar, tá? Então, você vai começar a modelar aquela pessoa. Não necessariamente uma pessoa do seu cotidiano, mas alguém que faz algo que te inspira, mas sempre com esse cuidado, tá? Observa, não segue um monte de gente de forma diferente, porque isso vai te dar confusão. Não tenta copiar a vida daquela pessoa, é inspirar. Às vezes no começo você não vai fazer nada, não precisa fazer nada, mas só de estar ali junto com aquela pessoa já é um passo na direção da sua mudança. Essa é uma percepção muito interessante. É como se você dentro de si fosse acumulando energia. A cada vez que você olha a forma daquela pessoa se alimentar, como ela se cuida, o que ela faz com o corpo dela, as atividades que ela faz, os resultados que ela teve, você vai se inspirando. E talvez no começo você não vá direto para ação. Tá tudo bem. Mas você vai acumulando uma quantidade de energia ali que aos poucos você vai perceber que aquela energia vai se dissolvendo em ações. De repente você começa a tomar mais água, de repente... Tô falando aqui de um modo geral, gente, pra vocês entenderem, né? É mais fácil falar de alimentação ou de outras coisas assim, pra vocês entenderem. Então, tipo, de repente você começa já a praticar alguma outra atividade diferente. De repente é um hobby que você quer começar a fazer. Você se encoraja, entra numa loja e compra, né, o material necessário pra você dar início. Não pra você ser a colecionadora daquele hobby, a pessoa mais foda do mundo naquele hobby. Mas se você dá início naquele hobby, então isso vai te motivando. Por exemplo, se for a questão de empreender, de trabalhar numa área nova, você vai começando a descobrir livros, vai começando a descobrir uma forma de pensar diferente. Isso vai te ajudar pra caramba, tá? Lembrando sempre de respeitar o seu próprio processo. O objetivo é modelar, não é ser igual, não é copiar, é modelar. Você observa e o que a pessoa faz, como a pessoa pensa, como ela se comporta. E isso em stories é muito legal. Embora seja um recorte, né, da vida da pessoa, é legal de alguma forma. A gente pode aproveitar de positivo, lembrando sempre de dosar. Você não passaria o dia inteiro colado na sua amiga, dentro da casa dela enfornada, senão você não viveria a sua própria vida. Mesma coisa, você não vai passar o dia inteiro na casa da pessoa que você tá seguindo, que a gente sem perceber faz isso no Instagram, o dia inteiro vendo a vida dos outros. Então, não, você também não vai construir a sua própria vida. Mas um pouco isso ajuda muito, você usar de uma forma positiva, tá? Eu espero que esse vídeo tenha contribuído com a sua jornada. Se contribuiu, deixa o seu like aqui, compartilha com alguém que você acha que pode ajudar a usar as redes sociais de uma forma mais positiva, mais empoderadora e transformadora. E a gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau. Que tal mudar a sua vida em 30 dias com a lei da atração? Tenha acesso à minha rotina diária completa de manifestação com o Caderno da Permissão.
O caderno da permissão não é só um caderno. Além do planner em PDF, somente para você baixar e fazer, você também tem acesso a aulas onde eu te ensino o passo a passo de cada um dos exercícios. Além de um desafio de 30 dias para potencializar os seus resultados. Adquira agora e se una a dezenas de alunos meus que mudaram suas vidas usando a lei da atração.